Fala pessoal, tudo bem? Você sabia que igrejas e demais templos religiosos são imunes de impostos? Isso está na nossa Constituição Federal. Meu nome é Marden França, eu sou advogado tributarista. Fique comigo até o fim desse vídeo e entenda por que templos religiosos são imunes de impostos e como você pode proceder para conquistar essa imunidade aí para a sua igreja ou seu templo de qualquer culto. Legal. Então, vamos começar a explicar, a oferecer a base, então, sobre imunidades e isenções tributárias. Não vamos abordar aqui as isenções, porque vamos focar nas imunidades, que é exatamente o instituto aplicado às igrejas e demais templos religiosos. Legal? Vamos lá. O que que é a imunidade tributária? Ela define algumas hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificada. O que que isso quer dizer? Que a Constituição Federal, ou seja, a nossa grande lei, a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, ela que vai definir as hipóteses de imunidade tributária, ou seja, de não pagamento daqueles impostos. Não é necessário o pagamento daqueles impostos, tá? Imunidade também é a certeza constitucional da não incidência do tributo, né? Então é a certeza de que aquele tributo nunca vai ser cobrado do templo religioso ou da igreja, tá? É legal. Então, como eu disse, está na Constituição Federal, ali no artigo 195, que diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições. Aqui a gente está analisando que tanto estados, União, Distrito Federal e municípios poderão instituir impostos, né? E esses impostos servirão para oferecer aí mais recursos para a Seguridade Social, né? De uma forma de benefício direto para toda a população, esse dinheiro arrecadado com imposto ser revertido para a população. No parágrafo 7º, então, nós temos a seguinte situação. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, aqui nós temos dizendo que as entidades beneficentes de assistência social. E para você ser uma entidade beneficente de assistência social, tem todo um processo, um procedimento para conseguir esse certificado. Não basta apenas dizer que é beneficente. Tá legal? E aí vem, então, a Lei Complementar número 187, 16 de setembro de 2021, que vai definir aqui os requisitos, né, de como você vai se configurar como uma entidade beneficente para ser imune às contribuições da Seguridade Social. E aqui vai dizer todo o processo para você conseguir o seu certificado de entidade beneficente, tá? Mas em regra, sociedade é uma entidade beneficente, é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que presta serviço nas áreas de assistência social, de saúde e de educação, assim certificada na forma desta lei complementar. Aqui nós estamos falando de asilos, de entidades que oferecem assistência educacional, estamos falando de entidades que prestam serviço na área de saúde e que não possuem fins lucrativos, tá? Não simplesmente a igreja ou qualquer templo religioso. Lembrando que nós estamos fazendo uma base para nós chegarmos no raciocínio da isenção da imunidade tributária para as igrejas, que está aqui no artigo 150 da Constituição Federal, onde vão ser elencadas as 5 principais imunidades do direito tributário. Então, assim está descrito, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. Instituir imposto sobre. Então veja,
aqui tem um ponto importante. Importante, então, observar que aqui nós estamos falando de impostos, né? E vamos conceituar rapidamente o que são os impostos, para depois a gente falar sobre a imunidade de impostos para templos de qualquer culto, onde entram aqui as igrejas. Imposto é uma espécie tributária cujo fato gerador é uma atividade do contribuinte e não uma atividade estatal. O que isso quer dizer, Marley? Isso quer dizer que o fato gerador, ou seja, o que me motiva a pagar o imposto, né? O que foi o fato que ocorreu para que eu tenha que pagar esse imposto, é uma atividade que eu realizo e não uma atividade do Estado. Vou dar um exemplo. Eu preciso tirar um passaporte. Para tirar o passaporte, eu pago uma taxa. Taxa não é imposto. Quando eu pago uma taxa, eu tenho uma atividade do Estado, que é me entregar o meu passaporte, né? Então, taxa não é imposto. Um exemplo de imposto. Um imposto é o IPVA. IPVA, beleza? Eu adquiro um veículo. Ao adquirir um veículo, eu tenho um compromisso de pagar o IPVA anualmente. Eu pago o IPVA e não recebo o meu carro. Não é assim. O IPVA eu pago e o destino desse IPVA eu também não tenho controle sobre o destino do valor que foi arrecadado de IPVA. Esse valor vai ser destinado aí de acordo com a legislação do Estado, uma porcentagem para educação, uma porcentagem para a melhoria das rodovias, das estradas, uma porcentagem para o asfalto, enfim, isso vai ser definido numa legislação do Estado. Né? Legal, a gente tem uma frase que diz o seguinte: ninguém paga imposto para receber algo. Imposto é isso, né? E lembra, eu estou falando de imposto, né? Que é uma espécie de tributo, tá? Não pode fazer essa confusão na cabeça de achar que imposto é todos os tributos. Não. Imposto é uma espécie. A gente tem imposto, a gente tem taxa, a gente tem contribuição de melhoria, tá legal? Legal. Então aqui a gente também dizendo, né, que é uma espécie de imposto não vinculada, independe de qualquer contraprestação ao Estado ou contribuinte. E tem uma classificação também que é feita de impostos, dizer que o imposto pode ser um imposto real. O imposto real é quando incide independentemente da capacidade contributiva do cidadão. Ou seja, o imposto é o mesmo imposto para quem é rico, para quem é pobre. É o caso do valor do IPVA. Se eu compro um carro de 50 mil reais, esse carro, tanto de propriedade de quem ganha milhões de reais por mês ou de quem é um assalariado, o IPVA vai ser o mesmo. É diferente do imposto pessoal, que ele varia de acordo com a capacidade contributiva da pessoa. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais imposto de renda, que é o imposto pessoal, mais imposto de renda eu pago, né? E quanto menos dinheiro eu tenho, menos renda eu tenho, menos é a alíquota do imposto e menos eu pago. É que tem aquela tabela progressiva da alíquota do imposto de renda. E agora então a gente vai para a parte mais importante, que é falar sobre a imunidade tributária concedida para os templos de qualquer culto, e aí entram igrejas e demais manifestações religiosas. E a gente começa falando que o nosso país, ao criar a nossa Constituição Federal, optou por ser um Estado laico. E Estado laico é um Estado que permite a manifestação religiosa de qualquer pessoa, de qualquer culto, né? Então, está liberado as manifestações religiosas das igrejas católicas, das igrejas evangélicas, do espiritismo, do candomblé, do que quer que seja. O Estado é laico. O Estado permite a manifestação. Só que não é qualquer, né? Não é eu me juntar aqui com algumas pessoas e já começar a pedir a minha imunidade de vários impostos aqui, não. Eu preciso me formalizar com uma associação religiosa sem finalidade de lucro. Isso é importante. E, além disso, o meu CNPJ tem que ser de templo. O que é isso, Marta? O seu contador vai saber resolver isso rapidamente. É a forma de você constituir o seu CNPJ, colocando como atividade que você é uma associação religiosa sem finalidade de lucro. A sua forma de constituição é uma associação religiosa sem finalidade de lucro. E você tem que ter um CNPJ, porque esse CNPJ vai ser a base para você conseguir
todas as imunidades para a sua igreja ou para o seu templo religioso. E aí, voltando aqui, eu só faço uma exceção, quando eu disse que todas as manifestações são abrangidas pela imunidade. A gente tem uma exceção aqui da maçonaria, que a maçonaria, ela, de acordo com o STF, ela não se enquadra como um templo religioso, e o STF disse que ela não enquadra porque ela não é aberta a todos, porque as mulheres não entram e o que se faz dentro da maçonaria é mantido em segredo. Então ela não recebe esse benefício da imunidade tributária. E ele também manifestou que ela também não se enquadra como uma entidade beneficente de assistência social, tá? É apenas a título de curiosidade, maçonaria não entra. Legal, então vamos agora falar dos impostos, né? Então, o que foi imposto? Imposto à igreja ou qualquer outro templo é imune, ou seja, o imposto não incide. Né? Marden, mas nós já pagamos, né? Acontece. Se vocês já pagaram os impostos, né? Foram cobrados esses impostos, vocês podem pedir o ressarcimento desse valor dos últimos 5 anos. Mas vamos falar desses impostos aqui. Eu vou começar pelo ITBI, né? Vou começar ITBI e ISS. Vou colocar os dois juntos aqui. Dois juntos, pronto. Eu queria colocar o ITBI primeiro. Eita. Tá, vamos falar. O ITBI é um imposto que se paga quando ocorre a aquisição de imóveis, tá? Então, eu tenho um CNPJ e vou adquirir uma área para construir a minha igreja. A aquisição daquela área vai incidir um imposto chamado ITBI, cuja alíquota é de 2 a 6%, que vai incidir sobre o valor do imóvel, né? Então, esse imposto, a igreja é imune. Legal? O ISS. O ISS é um imposto também municipal que incide sobre serviços. A igreja presta serviços, Marden, presta um tipo de serviço, mas esse serviço não é tributado. Esse ISS que nós estamos falando aqui é o ISS daquela lojinha que vende artigos religiosos dentro da igreja, né? Que presta algum serviço ali que é cobrado, né? E o ISS, então, ele é imune, né? A igreja também não paga, desde que esteja no CNPJ do templo, né? Desde que esteja utilizando o CNPJ e não o CPF do empreendedor, da pessoa ali, senão ele vai ter que pagar os impostos normalmente. E PVA. PVA é aquele imposto que incide sobre os veículos, né, anualmente. E desde que o veículo esteja no CNPJ do templo ou da igreja, né, CNPJ da igreja, esse veículo também, a igreja não precisará pagar o IPVA dos veículos do patrimônio dela, certo? Eu deixei o IPTU por último, porque o IPTU é o imposto que toda igreja não deveria pagar, e algumas igrejas estão pagando, e esse vídeo é por isso, exatamente para alertar que não precisa pagar o IPTU, porque se o imóvel estiver no CNPJ da igreja, ela também é imune. E se a igreja adquirir uma área ao lado para oferecer um estacionamento lá para os fiéis, o estacionamento está sendo cobrado? Tá sendo cobrado. Não tem problema, desde que aquele valor recebido no estacionamento esteja sendo revertido para a finalidade social da igreja, ela também, aquela área também não precisará pagar pelo IPTU, tá? Então a área onde ocorre a cerimônia, os cultos religiosos, não paga, e o estacionamento também não. Marden, minha igreja cresceu bastante, tem alguns investimentos, ela tem imóveis alugados, apartamentos, casas que ela aluga para particulares. Paga IPVA? Também não. Lembrando, a única regra é dos imóveis alugados do patrimônio. A única regra é que esses rendimentos de aluguéis estejam sendo revertidos para a finalidade social da igreja. Tá legal? Acho que algo esteja ocorrendo essa finalidade essencial da igreja não pagará IPTU. Legal? Existem
muitas entidades, muitas igrejas que estão sendo cobradas por esses impostos por um desconhecimento dos seus próprios gestores, né? E esse vídeo serve para alertar para isso, porque a Constituição ela entende que quem presta um serviço sem finalidade lucrativa deve receber um agrado, né, por esse serviço essencial que está sendo prestado para a população. E o agrado é essa imunidade, é fazer com que as igrejas e os templos, manifestações de qualquer religião, não paguem por aqueles impostos para que eles continuem realizando aqueles serviços tão essenciais, tão importantes para toda a sociedade, né? Se a sua igreja, se o seu templo segue pagando impostos, você pode pedir a restituição desses valores dos últimos 5 anos e já pedir agora através de procedimentos administrativos junto ao Estado, junto ao município, para que não incidam esses impostos que nós abordamos aqui, tá legal? Então, para finalizar, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com um amigo, isso é muito importante para mim, né? Para quem faz esses conteúdos. E até a próxima. Próximo vídeo a gente fala também sobre outros impostos aí que estão sendo pagos indevidamente pelo contribuinte. Legal? Um abraço.